Olá, seja bem-vindo à estreia do Start de Sucesso, novo podcast da Fórmula Digital e da família de podcasts aqui da nossa Fórmula. E, claro, ele é um irmão do Líderes de Sucesso, grande também podcast aqui da Fórmula. A gente já aproveita para fazer aquele pedido tradicional aqui no YouTube para você se inscrever e ativar o sininho das nossas notificações. E para a gente começar, vamos, claro, apresentar a nossa convidada de hoje, mega especial. Ela é psicóloga, empreendedora, mentora de performance e criadora do método Fluir 360. Após anos no RH de multinacionais, ela transformou a sua trajetória para ajudar médicas e profissionais de saúde a transformarem seus consultórios em negócios de alto valor, conquistando liberdade e propósito. Seja bem-vinda, Bruna Madri. Obrigada. Bruna, para a gente começar, tu tem uma trajetória sólida de anos no mundo corporativo, especialmente em RH de multinacionais. E tu fez a transição para o empreendedorismo na saúde. Qual que foi o ponto de virada para tu migrar de executiva para mentora? Perfeito. Como eu trabalhei durante muitos anos, né, como executiva de recursos humanos, então eu estava dentro dos negócios, entendendo por que algumas empresas prosperam, né, e outras empresas que têm, às vezes, serviços, produtos tão bons quanto não conseguiam prosperar, aonde que está o detalhe que faz a diferença, né? Aprendi a fazer toda a parte de business, de planejamento, de pessoas, de liderança, só que chegou um determinado momento que eu não estava mais tão feliz dentro do mundo corporativo. Eu sentia que eu queria um pouco mais de autonomia, um pouco mais de liberdade, e eu sentia que eu podia fazer mais. E foi quando eu decidi, então, empreender, sair do universo CLT e encarar aí carreira solo. Então, eu construí, né, o meu consultório, eu comecei através da psicologia clínica, atendendo sempre particular, nunca atendi plano de saúde, né? Então, comecei a estruturar o meu consultório e a ter a minha liberdade e a minha autonomia. A partir disso, foram mais de 10 anos na clínica, né? Eu também, junto com esse período, eu era professora de graduação e pós-graduação, então gostava muito da sala de aula, porém, sempre, né? Preciso ganhar um pouco mais, quero ganhar um pouco mais, mereço ganhar um pouco mais. E aí fui construindo a minha jornada até que, na pandemia, que foi todo aquele caos, eu acabei usando muito do nosso papel de cuidadora, acabei misturando muito o meu meio de vida com a minha missão de vida e comecei a atender todo mundo. Eu achei que eu ia salvar, né, as pessoas que eu podia salvar na época da pandemia e comecei a ajudar todo mundo e esqueci de me ajudar. E foi quando eu tive um burnout. Nossa. E aí eu pensei, cara, não dá para eu continuar dessa forma. Eu preciso mudar o meu estilo de vida, eu preciso mudar a forma com que eu me relaciono com o trabalho. E foi quando eu entendi que dá pra gente ter, sim, uma trajetória mais lucrativa, a gente ter um consultório mais lucrativo sem precisar trabalhar mais. E foi quando eu comecei a colocar em prática algumas técnicas, né, do consultório inteligente, que é quando a gente transforma os serviços, né, as nossas consultas, em serviços de alto valor. Então, através de uma entrega de excelência, né, então eu já estudo comportamento humano há mais de 20 anos, sempre tive resultados excelentes e muitas vezes eu não cobrava um valor compatível com aquilo que eu entregava. E isso também, né? A gente da área da saúde, a gente vem com muitas crenças, a gente vem com muitos bloqueios e com muitas dificuldades, às vezes até de precificar o nosso trabalho. E foi quando eu comecei a trabalhar tudo isso e transformei primeiro o meu consultório e decidi que eu posso ajudar outras mulheres, outras profissionais a também transformarem os consultórios delas, as clínicas delas, também em serviço de alto valor, fazendo com que elas não precisem aumentar a jornada de trabalho para que elas possam ganhar mais. Com certeza. E uma curiosidade, né, que a gente tratou na parte do teu perfil, que é o método Fluir 360 que tu criou. Como é que funciona? Como é que ele integra essa ciência psicológica? Conta um pouquinho pra gente. Perfeito. A Fluir, então, ela integra toda a minha trajetória, né? Então, desde a época que eu estava dentro das empresas, eu peguei todo o meu know-how, tudo que eu aprendi lá dentro, né? Sobre liderança, sobre gestão, sobre planejamento estratégico, coloquei isso dentro da caixinha do Fluir. Peguei toda a minha experiência com a parte clínica do comportamento humano, de entender como que a gente supera algumas crenças, como que a gente muda alguns comportamentos que muitas vezes são disfuncionais, que travam o nosso sucesso, que travam o nosso crescimento. E também
coloquei junto com tudo isso, tudo que eu tenho aprendido nos últimos anos, dentro, né, de programas com experts como Flávio Augusto, Joa J, Caio Carneiro, que são referências hoje em empreendedorismo, em vendas, né? E coloquei tudo isso num formato que hoje eu consigo ajudar essas profissionais a transformarem as clínicas delas. Então, hoje, a gente tem dentro do nosso ecossistema pessoas que aumentaram o faturamento em 4, 5 vezes desde que começaram a mentoria conosco, através dessa metodologia em que a gente é 360, porque a gente integra todas as áreas do negócio, né? Desde a secretária, desde da equipe até a alta liderança, desde a entrega com o paciente, toda a jornada do paciente, como que a gente faz para o paciente perceber o maior valor, e quando eu falo de valor, eu não estou falando de preço, né? Quando ele percebe o valor do nosso trabalho e da transformação que a gente gera na vida dele. E como é que isso é adaptado, né? Porque certos consultórios são tradicionais, têm métodos e maneiras de administrar isso de forma tradicional. Como é que tu e a tua empresa chegam nisso, né? Porque muitas vezes a gente tem profissionais, né, que são conservadores nisso, que não querem mudar, não querem trazer um método inovador. Como é que é a abordagem, né, da tua empresa e de ti dentro desses consultórios? Maravilha. Como o nosso trabalho ele é altamente exclusivo, a gente primeiro entende, faz um diagnóstico, né? E a gente entende aonde estão os gaps desse consultório, dessa clínica, desse negócio. E a gente faz essa apresentação, né? E aí a pessoa vai falando com a gente. Como eu tenho muitos anos, né, de clínica, eu aprendi muito a lidar com algumas coisas, a identificar, né, quando é uma crença, quando é algum bloqueio, quando é algo que a gente consegue trabalhar de forma emocional, psicológica e que isso pode estar afetando o negócio. E às vezes, quando a pessoa ela tem uma resistência, ela realmente não percebe a melhoria que isso pode trazer para o negócio dela, talvez essa pessoa não seja o cliente que a gente possa ajudar. Sim. Né? Então a gente deixa passar e foca naquelas clínicas, naqueles consultórios que conseguem entender que se a gente ajustar alguns gargalos, alguns gaps ali do negócio, né? Seja da gestão de processos, seja da gestão e liderança, e ela vai conseguir ter resultados melhores. Por exemplo, hoje eu estou trabalhando muito com IA, eu estou fazendo um MBA em inteligência artificial e eu uso muitas ferramentas da IA para alavancar cada vez mais o negócio e principalmente para que os profissionais possam também ter um pouco mais de liberdade de tempo. Porque se a gente souber usar a IA como uma ferramenta, né, estratégica do nosso negócio, acaba sobrando mais tempo para a gente. Exato. Então, não são todos os profissionais e todas as clínicas que estão abertas também para essa mudança, né? Até porque a IA hoje em dia, né, se a pessoa souber usar direitinho, ela é um secretário. Perfeito. Né, que tu coloca ali, tu programa ela aqui mesmo na fórmula. Nós utilizamos, né, a IA para isso e nos ajuda super em questão de agenda, né? Imagina, há 20 anos atrás a gente já tá ali com um caderninho, com a agenda ali, anotando tudo. Então, facilitou muito a tecnologia, né? Às vezes a gente diz que, que a IA é algo ruim. Não é que é ruim. É que as pessoas usam de uma maneira ruim, não é verdade, Bruna? Até um dos maiores medos das pessoas, né? Quando a IA generativa chegou, né? ChatGPT, que é mais conhecido, as pessoas, nossa, a inteligência artificial vai nos substituir, vai substituir o nosso trabalho, vai nos desempregar. E o que eu sempre digo a IA é só uma ferramenta, né? Ela nunca vai pensar como a gente, ela é uma ferramenta. Agora, uma coisa eu acredito, os profissionais que não souberem usar a IA, que não se capacitarem para usar a IA, esses sim perderão os empregos. Mas a IA em si, ela não vai tirar o nosso trabalho. É uma questão de adaptação, né? Assim como a gente teve que se adaptar quando os celulares chegaram. Exatamente. Né? Quando existia só telefone fixo e hoje não. Hoje pega ali, tu tem a tua vida dentro do telefone. Tem um mundo dentro do telefone. Conta bancária, dados, enfim, né? E Bruna, assim, nesse diagnóstico que tu faz dentro das empresas, qual é a maior dificuldade que tu encontra dentro destas empresas, né? Quando tu chega, às vezes, para um pouquinho, a maior parte delas tem esse problema que tem que ser resolvido. O que seria? Na área médica, um dos maiores problemas é que as pessoas não sabem cobrar, precificar os seus serviços. Outro problema é que elas ainda não conseguem entender como transformar consultas avulsas
em planos de acompanhamento. Porque quando a gente traz um plano de acompanhamento, o cliente tem um resultado muito melhor e a gente consegue trazer mais previsibilidade de faturamento para o nosso negócio. Mas o maior de todos os problemas que eu vejo nas clínicas é a gestão, é a liderança. Porque como a gente vem da área da saúde, a gente quando delega alguma coisa, a gente não delega, a gente delarga. E aí começa o problema. Por quê? A gente não é só psicólogo, médico, nutricionista, fisioterapeuta. A gente também é empresário. E a gente precisa agir como empresário, não só como especialista, não só como o nosso paciente. A parte técnica, né? Exatamente. Então, a gente tem que acompanhar os números, a gente tem que saber quanto de faturamento a gente está tendo, quanto de lucro está tendo, como é que está sendo, né? O gasto, o custo do meu consultório para eu rodar ele. Então, tudo isso faz parte. E eu vejo que a gestão é uma das maiores dificuldades hoje. E Bruna, vou te pedir um minutinho só que a gente vai assistir um comercial aqui da Fórmula Digital, um comercial muito inspirador. Vamos lá. Todos os dias, enquanto muitos ainda dormem, tem gente que já acordou para fazer o impossível acontecer. Eles não esperam a sorte. Eles criam caminhos, transformam ideias em negócios e negócios em impacto real. Não é fácil. É arriscar, é cair, é aprender. É levantar todos os dias com uma nova chance de fazer melhor. Empreender é resistir quando ninguém mais acredita. É seguir, mesmo quando o mundo diz para parar. É acreditar no invisível antes de ele se tornar realidade. O Líderes de Sucesso nasceu para contar essas histórias, para revelar quem está por trás dos resultados, para valorizar quem transforma o país todos os dias. Aqui, cada conversa é uma ponte. Cada episódio, um espaço de crescimento. Cada encontro, uma nova oportunidade de fazer história. Líderes de Sucesso, onde grandes histórias encontram grandes oportunidades. A gente tem clínicas odontológicas no Brasil, de estética, né? Dentro desse mercado, qual é o maior crescimento que tu vê de clínicas? Em qual categoria dentro delas? Hoje, nesse momento, é o que eu sempre digo. O pessoal que trabalha com nutrologia, que trabalha, né, com toda essa parte da nutrição, endocrinologia, porque a gente está numa onda, né, incrível aí, da tirzepatida, semaglutida, Caneta, enfim, as canetas, as famosas canetas, né? Exato. E essas canetas, elas são incríveis, é o que eu sempre digo, elas vieram para revolucionar a saúde pública, inclusive. Porém, se não faz um acompanhamento, é muito perigoso. Por quê? Junto com o emagrecimento, se a gente não faz ele de forma, né, acompanhada, a gente perde massa muscular, a gente perde vitaminas, minerais, então Exato. a gente acaba ficando doente. E quando a gente faz isso de forma acompanhada e séria, é um potencial enorme. Então, quem trabalha nessa área hoje, que trabalha com injetáveis, né? Então, por exemplo, muitas vezes quem faz esse tipo de tratamento precisa de ferro, precisa de vitamina B12, precisa de vitamina D. A maioria de nós precisa, né? Suplementar. Sim. Então, hoje eu vejo que quem não tá surfando essa onda nesse momento vai passar. Assim como eu vejo, por exemplo, a medicina de família daqui mais um tempo. Então, eu vejo muito como ondas e hoje, quem está trabalhando com nutrologia, com endocrinologia e com ginecologia nessa pegada hormonal, né, de injetáveis, é quem está surfando a onda, porque realmente precisa de profissionais sérios trabalhando com isso, né, e que façam esse acompanhamento para poder ter esse emagrecimento de forma saudável. E dentro, porque assim, um dos grandes problemas que a gente vê, tanto em consultório quanto em qualquer empresa, quando a gente lida com essa questão de atendimento, é esse pós e pré-atendimento ao cliente. Perfeito. O gaúcho, principalmente, ele tem muito disso, né? Se ele é bem atendido num lugar, ele volta. Mas se ele é mal atendido, ele nunca mais, né? Então, como é que essa parte tua, né, e da tua empresa lida com isto? Porque muitas vezes, né, é passado um treinamento, às vezes nem treinamento para os funcionários em relação ao atendimento. Como é que é feito isso? Exatamente. Então, hoje, a gente olha 360 para a clínica, né? Então, toda a jornada do cliente, ela é elaborada, existe um processo, né? Uma gestão de processo para isso acontecer. As secretárias, elas são treinadas e hoje a IA está entrando muito para ajudar as secretárias. Então, toda aquela parte mais burocrática de responder os clientes, de agendamento, a gente tenta tirar delas para que elas possam dar o melhor atendimento possível no cliente presencial.
né? E claro, sanar as dúvidas que a IA às vezes não consegue responder. Mas sim, o treinamento ele é essencial para que a clínica possa ser uma clínica de alto valor. Porque é exatamente isso. Se a pessoa, na hora de chegar na clínica, ela não é bem atendida, ela não se sente acolhida, aquilo ali faz parte de todo o processo. Ela não vai voltar. Ou após uma consulta também, né? A pessoa foi lá, consultou e nunca mais se preocupou, mandou uma mensagem, perguntou como é que tá o tratamento, se teve algum efeito colateral, né? O processo também, né? Como foi, exato. Né? Então, a jornada do cliente, do paciente, ela inicia no primeiro momento que esse cliente teve acesso, seja pelo Instagram, seja presencial, seja por telefone, e ele tem que ser de excelência. Se eu quero transformar o meu consultório num consultório de alto valor, eu preciso ter excelência em todas as etapas da jornada do cliente. E Bruna, vamos para a parte dos negócios, de venda, né? A gente vê uma dificuldade, talvez, de certos vendedores da parte comercial de vender planos, né? Que às vezes o cliente pode chegar e dizer assim, não, mas é muito caro. Como é que ele pode agregar valor a essa venda dele, a esse consultório? Não, meu consultório tem uma diferença, tem milhares de consultórios no Rio Grande do Sul e no Brasil, mas o meu é diferente. O que ele pode, qual técnica ele pode usar e que vocês abordam com eles? Maravilhosa pergunta. Muitas vezes, o que acontece? As pessoas, elas se confundem. Venda não é aquilo que a gente, talvez lá na infância, via as pessoas tentando empurrar. Venda é transformar a vida das pessoas a partir de algo que eu posso oferecer para ela e que ela está disposta a pagar porque ela quer resolver. Então, quando a gente fala de transformação do cliente, de resolver a dor do cliente, ele paga. Só que a maioria das pessoas, o que faz? Ela fala sobre o que ela oferece. Olha, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquele outro. Mas o cliente, ele não quer saber disso. Ele quer saber como que eu vou resolver o meu problema. Como que eu vou resolver? Como que eu vou emagrecer 30 quilos, por exemplo? Como que eu vou pegar o meu caso? Eu sou psicóloga, sou especialista em ansiedade, e os clientes, quando vêm para mim, eles vêm com crises horrorosas de ansiedade. E o que eles dizem? Como que eu vou parar de sentir isso? E é nesse momento que a gente tem que estar preparado para mostrar para ele exatamente o nosso melhor. Que é como eu vou fazer ele sair desse lugar para ir para o lugar desejado. É essa ponte que é o nosso trabalho, que é a nossa venda. Então, é mostrar para ele chega aqui com o ponto A, que é a dor dele, e ele vai para o ponto B, que é onde ele deseja chegar. O nosso trabalho é essa ponte, é o como eu vou fazer isso. Quando a gente consegue mostrar para o cliente, para o paciente, né, como a gente vai fazer isso e como a vida dele vai ficar depois que ele passar por essa ponte, ele não se preocupa com o preço, porque ele quer resolver a dor dele. Então, o paciente perceber o valor do teu trabalho tem que ser muito antes do preço, porque senão ele vai fazer por preço e aí você vai ser mais um no meio da multidão. Eu acredito que seja uma questão de conexão, né, do vendedor com o cliente. Sem dúvida. Porque às vezes o vendedor chega e diz, não, eu tenho aqui um plano, sou da clínica tal, né, a gente faz às vezes sem juros e tal, e a pessoa até pode ter dinheiro, mas ela vai pensar assim, tá, mas o que isso vai mudar a minha vida? Né? O que vai agregar? Então, acredito que seja muito isso, o emocional talvez conte demais, né, Bruna? Você trouxe um ponto que é excelente, que é exatamente isso, venda é conexão. Então, é o que eu sempre digo, né? Quando a gente está estruturando todo o plano de acompanhamento das clínicas, eu sempre digo, plano de acompanhamento é para todo mundo? Não é para todo mundo. Tem aquele paciente que não vai precisar de um plano de acompanhamento, então a gente não vai vender para ele. Porque isso também está relacionado com a questão ética e com a questão de saber a necessidade daquele cliente. Agora, tem clientes que um plano de acompanhamento vai ser assim, transformador para ele, vai mudar a vida dele, aquele plano de acompanhamento. Então, a gente precisa ter muito essa conexão, fazer essa leitura e realmente se importar, sabe? Genuinamente com a dor daquele cliente e com a melhor solução para aquele cliente. Então, é exatamente a palavra que você usou, conexão. E talvez seja tem uma outra palavra que se usa muito hoje em dia, a gente vê em Reels, no Instagram, enfim, nas conversas, a parte de empatia, né? Eu acredito que se há empatia, com certeza vai haver conexão. Sem dúvida. E aí a conexão vai haver venda, confiança do vendedor com o consultório e com o cliente, com certeza, né, Bruna? Perfeito. E, Bruna,
a gente sabe que dentro de um mercado existe muita questão de pesquisa, né? Isso é indicado pela tua empresa aos clientes, a esses consultórios, a realizar pesquisa? Qual método de pesquisa que pode ser realizado? Em que sentido? Pesquisa científica, pesquisa Great Place to Work, por exemplo, nas melhores empresas de trabalhar? Que tipo de pesquisa? Em relação aos clientes. Por exemplo, hoje em dia, qual é o tipo de cliente que seja mais vantajoso para essas empresas? Né? E também a questão, por exemplo, de preço, de valores, né? O que... Ótimo, né? Entendi. Maravilhoso. Na verdade, quando a gente vai estruturar o negócio, a gente tem que definir um ICP, né? Que é aquele cliente ideal. Qual é o cliente ideal? Então, a gente vai definir qual é o cliente que eu posso ajudar. O meu conhecimento, a minha expertise, aquilo que eu sou boa, ajuda quem? E aí a gente começa a desenhar esse cliente. Esse é o nosso perfil de cliente. Então, é aquilo que eu posso transformar na vida da pessoa e a gente vai ver. Tá aqui. Eu, por exemplo, eu sou psicóloga especialista em ansiedade. Qual é o meu ICP? São pessoas que estão sofrendo com uma ansiedade desregulada. Que a vida já tá tendo prejuízos, né? E que o que eu sou boa é em resolver isso. Então, eu nicho e esse é o meu cliente ideal. Sim. Né? Quando a gente vai precificar, a gente sempre olha para o mercado, né? Hoje, como eu trabalho no Brasil e fora do Brasil, eu tenho uma ideia muito clara de quanto custa uma consulta médica, por exemplo, quanto tempo de experiência esse profissional tem, quanto seria um valor justo por aquele atendimento, né? Dentro da carreira dele, dentro da expertise dele, o que ele faz de transformação. Então, tudo isso a gente vai moldando. Isso é muito interessante, porque às vezes o próprio empresário ou o dono desse consultório, ele pode querer, popularmente, como a gente fala, né, tocar a faca no cliente. E às vezes não, às vezes é um valor exorbitante que não tem a necessidade, não é verdade? Então, é uma coisa assim que a gente fica... E que realmente precisa da técnica, né? E a tua empresa traz essa parte técnica. Exato. E, Bruna, pra gente encerrar, né, pra gente fechar essa nossa estreia do Start de Sucesso de hoje, qual é o conselho que tu daria pro empreendedor, pro empresário que tá pensando em reestruturar o consultório dele? Que dica que tu daria pra ele, né? Que conselho que tu daria? Procure a gente. Vamos fazer junto isso! Com certeza, com certeza. Na verdade, eu acho que a primeira coisa é ele entender aonde ele tá e aonde ele quer chegar, né? Porque às vezes o empresário... Muitas vezes o que acontece? O empresário, ele tem medo de crescer. Porque ele pensa, se eu crescer, eu já tô aqui trabalhando horrores, já tô estressado, com muita responsabilidade. Se eu crescer, tudo isso vai aumentar mais ainda. Eu vou ficar mais cansado, mais estressado. Porém, é o que eu sempre digo, não é mais trabalho. É mais estratégia, é mais direção e é mais técnica. Então, se ele percebe que ele tá hoje aqui e ele quer chegar, quer aumentar o faturamento, né? Ele quer melhorar a clínica, ele precisa entender aonde ele quer chegar. E aí, depois, desenhar. Como que a gente vai fazer para chegar lá, né? Tem um caixa, não tem? Como que a gente vai colocar esse caixa para dentro do negócio para a gente poder fazer essa mudança? Como é que a gente vai fazer essa mudança? Vai fazer gradualmente? Vai trocar o pneu com o carro andando? Então, primeiro é entender aonde eu tô. Tá legal? Não tá? Aonde eu quero chegar? Beleza. Como que eu vou chegar lá agora? Vamos estruturar isso. Então, a dica que eu dou é pensar aonde quer chegar e começar a pensar num passo a passo de como chegar lá. E, gente, procurem a Bruna e a empresa dela. Porque, assim, gente, a gente teve uma aula aqui de como se trata o cliente com todo carinho, né? Com toda a atenção que ele merece. Porque sem o cliente, não existe empresa, não existe absolutamente nada. Então, né, Bruna? Exatamente. O cliente é a prioridade principal, não é verdade? Exatamente. Os negócios, eles só existem por conta do cliente. Os empresários, eles só administram, mas quem paga é o cliente. É o cliente, exatamente. Bruna, tuas redes sociais. Minhas redes sociais, estou no Instagram, Bruna Madri. O meu projeto fica fluir.360. Estou no LinkedIn também, como Bruna Madri. Então, colocando Bruna Madri, vai me achar. Certinho, é isso aí. Então, a gente encerra então esse nosso primeiro episódio do Start de Sucesso. Muito obrigado por acompanhar a gente e na próxima semana tem mais, trazendo empreendedores, empresários que estão dando aquele start, aquele pontapé, que é o que a Bruna faz, claro, com os consultórios
que aí por todo o Brasil e, claro, pelo nosso Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Siga, claro, nas redes sociais aqui da Fórmula Digital, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.